Olá, pessoal do YouTube. Espero que vocês estejam bem, todos. O que eu trago nessa aula aqui é como calcular, né, de uma forma simples, como determinar um trem de engrenagens. O que vamos utilizar aqui é matemática básica, certo? Matemática básica, trabalho com frações, mas é uma prática de grande importância dentro das oficinas de usinagem, sobretudo quando nós vamos confeccionar engrenagens helicoidais. Então é muito recorrente essa prática de trabalhar a questão dos trens de engrenagens. Então vamos lá, a gente vai tentar, vou iniciar a apresentação aqui. Então como as engrenagens se relacionam, né, dentro desse trem de engrenagens, né? E qual o número mínimo de dentes, né, recomendado. Então vamos seguir adiante aqui. Esses slides simples, as considerações iniciais, eu não vou ler, obviamente eu não vou ler tudo aqui, vou fazer algum comentário só aqui. Então, a proposta aqui é pegar uma transmissão já pronta, né? Muito conhecida também essa transmissão, que é coroa sem fim, parafuso sem fim, coroa. Então nós temos aí as diversas reduções. Então esse tipo de transmissão ele fornece uma enorme redução, né? Redução de 1 para 40, de 1 para 20, de 1 para 60, 1 para 90 e assim por diante. Então a gente vai transformar uma transmissão dessa de parafuso sem fim coroa e nós vamos criar aqui um trem de engrenagens que substitua. Mas isso aqui é só como exercício, para nós não ficarmos no vazio aí. Então vale lembrar que esses cálculos aqui, eles se aplicam aos cálculos de trem de engrenagem, eles são usados para qualquer tipo de engrenagem. Se você quiser fazer com engrenagem de dentes retos, engrenagens cônicas, engrenagens helicoidais, né? Rodas dentadas de corrente e por aí vai. Tudo isso, esse cálculo aqui, ele atende a todas as engrenagens. E se você quiser trabalhar com polias e com, por exemplo, os DPs das engrenagens, funcionam da mesma forma. Há uma diferença mínima aí. Então a gente vai trabalhar com o número mínimo de dentes de uma engrenagem. Nós vamos falar sobre ele agora. Então tá aí o par parafuso sem fim coroa. A gente quer sair dessa transmissão aqui como exercício. A gente vai transformar isso aqui no trem de engrenagens. A gente vai chegar nessa configuração aqui. Você vê que tem uma grande diferença, né? Aqui eu tenho apenas dois elementos aqui. A gente chega aqui em três pares de engrenagem, né? Totalizando 6 engrenagens. E a gente vai detalhar isso aqui para vocês. Aqui eu tenho uma vista frontal aqui, certo? Dos pares de engrenagem. Então eu tenho esse par Z1, Z2, eu tenho o par Z3, Z4, Z3 pegando o mesmo eixo aqui ó, do par anterior, e eu tenho o par Z18 e trabalhando com Z90. Então eu trabalhei aqui ó, com o número mínimo de dentes 18, 20 e voltei para 18 de novo. Então, qual o número mínimo recomendado de dentes? Então, você pode utilizar, com as ressalvas, né, você pode utilizar qualquer número de dentes. Eu já vi engrenagem de até 10 dentes, mas aí ela tem um problema de engrenamento. Ela vai ter um probleminha aí de perfil, mas não é só uma recomendação, não é uma obrigação, né? Então, eu utilizei aqui
o número mínimo recomendado é de maior que ou igual a 17. Então, eu utilizei os mínimos 20, né? 18 e 20. Então, vamos em frente. Então, quantos pares de engrenagens eu vou utilizar, né? Então, eu vou trabalhar com os pares. Eu tenho aqui uma enorme redução, que é uma redução de 1 para 40. O que significa isso? Significa que eu vou entrar com uma velocidade periférica, né, por exemplo, x, e ela vai, na ponta do eixo lá, ela vai entregar essa velocidade ou essa rotação 40 vezes menor. Mas como eu estou trabalhando aqui com engrenagens, a gente vai ter que trabalhar com números de dentes, né? Por exemplo, eu trabalhando com o número mínimo de dentes, número mínimo 18, vou fazer um cálculozinho básico aqui. Então, se eu tivesse um número mínimo de 18 e quisesse uma redução de 1 para 40, nesse par de engrenagens, qual seria a outra engrenagem? Então, vamos lá. Eu preciso fazer uma redução, logo, essa engrenagem de 18, ela será multiplicada por quanto? Por 40. Então, eu teria que ter aí uma engrenagem de 720 dentes. Então, é uma coisa absurda, né? Então, para nós desmembrarmos, para nós evitarmos essa construção dessa engrenagem enorme, isso aí é só a quantidade de dentes. Se eu for trabalhar com os módulos, módulo 1, módulo 1,5, 2,5, então esse diâmetro primitivo ele vai ser uma coisa absurda. Então, o que foi que eu fiz aqui? A gente desmembra essa fração em duas ou mais frações, tantas quantas forem necessárias, né? Ou a quantidade de engrenagens que você quer trabalhar. Se você quisesse trabalhar só com um par de engrenagens, você utilizaria apenas essas duas relações aqui. Mas aqui há a possibilidade de trabalharmos com três pares, né, 6 engrenagens. Então, a redução no final, independente do que você fizer aqui, a redução tem que acontecer do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha logo no desenho aqui, que eu preparei. Só uma ilustração aqui para enriquecer um pouco a nossa aula. O parafuso, né? Parafuso sem fim coroa. Eu preparei essa coroa aqui de 40 dentes, módulo 2,5. Essa coroa, esse par aqui, ela fornece uma redução de 1 para 40, porque este sem fim aqui ele é de uma entrada. Logo, quando ele completar uma volta, ele vai completar uma volta em torno de seu próprio eixo, né? Ele vai completar uma volta aqui de 360 graus. Enquanto ele completa essa volta, aqui eu avanço apenas um dente. Para que isso aqui avançasse todos os dentes, eu teria que dar várias voltas aqui, né? Então, voltando aqui para... Vamos lá para o nosso trem agora, nosso trem de engrenagens. Então, a ideia é determinar esses pares aqui de engrenagens. Os pares, porque no trem de engrenagem elas trabalham aos pares para fornecer a redução que você precisa. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro par, relação de 1 para 2, relação aqui de 1 para 4 e relação de transmissão de 1 para 5. Então, preparei esse desenho exclusivamente para nós, para essa aula, né? Então, vai dar, mesmo assim, vai dar uma engrenagem enorme aqui no final. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente volta para cá, para o nosso trem, que já está preparado aqui. E vamos seguir nos nossos cálculos simples aqui, né? Então, a ideia é determinar cada par desse do trem. Então, vamos lá. É uma aula, não é uma aula tão pequena, mas não dá para fazer uma aula tão pequena com tanta explicação, né? Então, no final desses cálculos, a gente vai fazer uma prova. A gente vai fazer uma prova
do trem que a gente preparou aqui, a gente vai fazer uma prova final, então ela é a prova dos cálculos aqui, a gente vai ver que a redução vai ser a mesma. Caso não dê essa redução aqui, então alguma coisa, erramos em alguma coisa. Então vamos em frente aqui. Então a redução, ela ocorre dessa maneira, né? Eu tenho a relação de transmissão, tenho um desmembramento que eu fiz aqui. Aqui ficarão as engrenagens motoras, aquelas engrenagens, né, que é aquela engrenagem que recebe a transmissão diretamente da fonte propulsora, né? E aqui embaixo eu tenho, no denominador, eu tenho as engrenagens movidas. Então vamos lá. O primeiro par de engrenagens se relaciona da seguinte maneira. Z1 está para Z2, assim como 1 está para 2. Né? Então eu preciso determinar, em primeiro lugar, eu tenho que atuar aqui em Z1. Vou utilizar aqui o número mínimo de engrenagens que nós estabelecemos, que é 18. Pronto. Eu determinando o 18, eu fico apenas encarregado de descobrir um elemento só, que seria Z2. Então vamos lá. Então, adotando para Z1 o número mínimo de 18 dentes, eu vou ter o quê? 18 está para Z2, então eu vou trabalhar essa proporção, meios pelos extremos, e eu vou chegar ao número de 36 dentes. Então, Z2 ela vai conter 36 dentes. Voltando lá para o nosso modelo, fica determinado o nosso primeiro par de engrenagens. Né? Nosso primeiro par de engrenagens, 18 trabalhando com 36 dentes. Então, eu vou ter uma redução aqui, ó, de cara aqui, eu já vou ter uma redução de 50%, né? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. E aqui a gente chega ao número muito simples de calcular, né? Z36. E assim segue até chegarmos no terceiro par de engrenagens. Então, o segundo par de engrenagens se relaciona da seguinte maneira. Então, no lugar de Z1, ó, eu fiz a troca. Então, Z3 está para Z4, assim como 1 está para 4. Ou seja, o nosso segundo par de engrenagens ele vai ter que fornecer essa redução aqui, ó, de 1 para 4. E a gente faz o quê? Adota de novo o número mínimo de dentes que nós estabelecemos. Ou você pode colocar o número de dentes que você quiser. Lembrando que a próxima engrenagem, a engrenagem Z4, ela vai estar em função dessa escolha que você fez aqui. Só para variar, eu escolhi 20. Vamos ver o que é que dá. Substituir aí Z3 por 20. Fiquei com apenas um elemento aqui. E, de novo, aplico a multiplicação aqui a meios vezes os extremos. E chego a Z2 80. Voltando lá para o nosso modelo. Voltando lá para o nosso modelo. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter Z1 18, eu já vimos Z2 36, então vou trabalhar agora, deixa eu deixar isso aqui transparente para a gente ter uma ideia melhor. Vou trabalhar aqui agora no mesmo eixo, então no mesmo eixo aqui, ó, da Z2, né, 36 dentes, eu coloco a Z3 20 dentes, casando aqui com uma engrenagem de 80 dentes. Então eu vou ter essa redução aqui agora, elas estão conectadas aí, você vai ver que a redução ela já aumentou um pouco mais, ó, em relação a essa em relação a essa, você vê que ela já restringe mais ainda o movimento. Né? Então, no mesmo eixo, nós vamos colocar aí a nossa Z80. Então, eu tenho, só recapitulando aqui, ó, Z1, Z2, Z3 com Z4, e agora eu vou ter Z5 com Z6, que é o que a gente vai determinar lá no nosso slide. Voltando aqui à nossa apresentação.
se repete de novo, né? O terceiro e último par de engrenagens se relaciona da seguinte maneira: Z5 está para Z6, assim como 1 está para 5, ou seja, ela precisa, esse par de engrenagens precisa fornecer essa redução aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu adotei mais uma vez o número mínimo de dentes, lembrando que você pode adotar qualquer valor, mas lembrando também que essa engrenagem vai dependerá diretamente dessa escolha sua aqui. Então, eu escolhi o número 18, 18 para Z5, e vou determinar agora a engrenagem de número 6. Fazendo os mesmos cálculos aqui, eu vou chegar ao número de 90 dentes. Voltando lá, a nossa redução, deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá. Então cheguei aqui, finalmente cheguei à engrenagem de 90 dentes casada com a de Z18, certo? Então ela dá um giro aqui, então ela vai acontecer aquilo que nós já vimos. Se eu der uma volta completa aqui, aqui vai na engrenagem 6, eu vou ter uma redução aí, eu vou ter uma redução em graus de apenas 9 graus. Então, movimentar aqui 360, vai acontecer uma movimentação de apenas 9 graus, que é o quê? A distância de um dente desse, ó, passando uma linha aqui pela crista desse dente aqui, ó, e descendo aqui, e estabelecendo uma linha, passando lá pelo centro da engrenagem. Se eu passar uma linha aqui, ó, passando pelo topo do dente aqui e traçando outra linha, eu vou obter aqui 9 graus entre uma linha e outra. Então, nossos pares ficam determinados. É uma maneira bem simples, bem elementar. Vamos em frente aqui. Então, vamos lá. Então, eu posso generalizar esse trem de engrenagens para qualquer número de engrenagens. Então, eu posso ter aqui 2 pares, 3, 4, quantos pares eu quiser. Isso aí vai depender da quantidade de frações. Então, eu vou ter frações aí que eu vou ter valores exatos, outros eu não vou ter condições de fazer com valores exatos. Por isso que eu peguei essa forma aqui mais elementar, 1 para 40, poderia ser 1 para 50, poderia ser 1 para 60, 1 para 90 e por aí vai. Então, normalmente os valores de índice ímpar ficam na parte superior, ou seja, no numerador. Isso aqui é constante. Aparecerão aqui as engrenagens motoras com índice ímpar e aparecerão aqui embaixo no denominador as de índice par. Eu posso ter uma relação de multiplicação tranquilo, certo? Mas aí ficam aí em cima as motoras dividido pelas movidas, então eu vou ter a relação total que eu estava trabalhando, né? Então, quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou obter a relação que eu estava procurando. Então, as engrenagens motoras, via de regra, né, se conectam aos sistemas propulsores, ou seja, as engrenagens motoras elas estão diretamente ligadas aos motores elétricos, aos motores de combustão interna, às caixas de transmissão, né, as caixas de câmbio, as manivelas e assim por diante. O cálculo a seguir deve resultar na relação inicial. Qual foi a relação inicial? 1 para 40. Então, se eu pegar todas as motoras 18, 20 e 18, vamos voltar lá para o nosso modelo. Se eu voltar para cá, ó, se eu multiplicar todas as motoras, motora 1, 2 e 3, ou seja, 18 vezes 20 vezes 18. Então, eu vou obter um número. Vou obter um número. O número 6.480. E se eu dividir aqui ó, as movidas, quais são as movidas? As movidas são quem? Ó? 36, né? Eu tenho aqui 80 e finalmente a de 60. Então eu vou obter outro número aí, que é o número, a cifra
de 259.200. Então, fazendo essa divisão, eu vou provar, como eu falei inicialmente, que os meus cálculos estão certos. Então, a relação inicial, ela volta para o que eu estava. Então, a minha redução, o meu treino de engrenagens, ele está corretamente dimensionado, né? A gente finaliza aqui. Vamos voltar para o modelo. Vamos dar um pequeno giro aqui. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo ele foi útil para você, você conseguiu aprender algo com esse vídeo, passa ele para frente, deixa o teu like aí, se inscreve no canal se for possível. Então é isso. Até a próxima.